Olá, eu sou o Rui Miguel Tovar, estou no 00.pt para o Destino Saudade. Episódio 15 do Destino Saudade, neste dia 15 de setembro também. E vamos falar sobre um jogo que não tem 15 golos, mas tem 10. Sim. Rui, muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Rui Miguel obrigado, Tovar. é um prazer. Que jogo é este? Fala-nos um bocadinho. Sim, isto é o campeonato 74-75, portanto, no fundo é o primeiro campeonato da era... Vivido em democracia. É democracia, exatamente. É verdade que o golpe foi em 25 de Abril, portanto o primeiro campeão da liberdade é o Sporting, porque o campeonato acabou em maio, e o Sporting foi o campeão e ganhou a taça nesse ano. Uhum. Na época seguinte, o treinador de Sporting era o Alfredo Di Stéfano, contratado pelo João Rocha ali em Benidorm. O Sporting tinha o Yazalde, que tinha sido também bola de prata e bota de ouro, com 42 golos. Com 46 golos, aliás, 46 que ainda hoje é recorde. Golos. Nem Jardel, depois, nem Eusébio antes conseguiram demover este número, 46. E o Sporting parte para essa época com, vamos lá ver se conseguimos finalmente o bis, que não conseguia desde os anos 50 e que depois disso também nunca mais conseguiu. E começou o campeonato a jogar com a recém-promovida Olhanense em Faro. Só que o Di Stéfano não esteve no banco nesse dia. O Di Stéfano já tinha muitas divergências, segundo consta, só se dava com o Damas, porque era o Damas, e com o Yazalde, que era o seu compatriota. Tudo o resto não era uma pessoa simpática para os jogadores, não era querida. E essa falta de empatia resultou na saída do Di Stéfano antes do arranque do campeonato. Portanto, que é mesmo uma coisa muito sportinguista. Portanto, há sempre... Nunca conduziu o Sporting a jogos oficiais? Não, só em jogos oficiosos. Foram uma digressão ao Brasil. Há um jogo com o Cruzeiro que acaba 6-0 para o Cruzeiro. Sim, é esse pormenor. E então o regresso não foi muito simpático, os resultados não eram bons. Depois também se criou ali um que procurou com o próprio João Rocha e pronto. E o Di Stéfano saiu, assumiu o Osvaldo Silva, brasileiro, herói da Taça das Taças, com 3 gols ao Manchester United naqueles quartos de final. O Osvaldo Silva também tinha sido o treinador de emergência na final da Taça de Portugal em 74, porque o Mário Lino saiu entre a conquista do campeonato e a conquista da Taça. E quando falo de algumas sportinguices é isto, né? O treinador é campeão e vai-se embora e depois o adjunto ganha a Taça ao Benfica, 2-1, tranquilo. Portanto, o Osvaldo Silva reassume o cargo de treinador principal e o Sporting perde em Faro com o Olhanense, 1-0. Gol de um argentino, Lobelo, que devia ser Lobecho, né? Porque o duplo L na Argentina tem este valor de J. No Olhanense jogava um homem que tinha feito a formação no Sporting, Jorge Jesus. E pronto, e na semana seguinte, a Olhanense, peito feito, ganha o campeão nacional. Vim agora da segunda divisão, ganha o campeão nacional, vai ao Restelo, 6-4, Belenenses 6, Olhanense 4. Um dos 4 gols do Olhanense é do Jorge Jesus, que já tinha, que iria marcar depois no ano seguinte pelo Sporting, mas este é o primeiro gol de sempre de Jorge Jesus na primeira divisão, é num 6-4, perdeu. E o jogo é muito curioso porque muda aos 3-2 e acaba aos 6-4. Portanto, respeitaram mesmo. Respeitaram a ordem. E tem 4 bis. Um jogo com 4 bis é preciso ter muita qualidade. O Belenenses, a ver se não me engano, Ramalho, Quinito, portugueses, e depois o Paraguai Paco González, jogava muito a bola, que jogou no Porto. Da parte do Olhanense, o bis foi do Rui Lopes, portanto, 10 golos. Antigo avançado do Benfica também. De Sim, grande qualidade. Sim, era. E tem este pormenor. Os treinadores também são da velha guarda, Pérez Bandeira e Manuel de Oliveira. Manuel de Oliveira é um treinador com muitos quilómetros na primeira divisão. Está no top 3, o que não é de todo despeciente, porque às vezes nós... É uma figura também indiscutível. Mas não falamos muito dele, não é? Não, é verdade. E de facto, ter 600 jogos ou 500 na primeira divisão é preciso ter, até porque na altura havia menos jogos. Tenho a certeza que sabes quem são os outros dois que ocupam o top 3. Acho que é... Espera aí, deixa-me ver.
Pedroto será, José Maria Pedroto. José Maria Pedroto. Manuel Manuel Oliveira, Fernando Vaz. Diria Fernando Vaz. E o quarto seria o Jorge Jesus. O Jorge Jesus já teria passado o Fernando Vaz. No 0-0 temos isso tudo organizado, portanto basta ir às só ir lá, estatísticas do claro. Campeonato Nacional Sim. e temos esses números lá. Mas o Manuel Oliveira eu diria, sem ter certeza, que estaria sempre no top 3. Tá. E lá está, é um jogo, é uma época muito, muito interessante. Ganha o Benfica, é campeão o Benfica. Do Sporting não consegue o bicampeonato? Não consegue. O Bolonense acaba em sexto. O Olhanense 10ª divisão, porque é a penúltima classificada, portanto começou tão bem. Começa a ganhar em Campo Neutro, nacional. em Faro, mas depois 10ª divisão. Portanto, o Jesus desceu divisão nesse ano. Seria depois, voltaria ao Sporting. Portanto, a época 7-5-7-6 é com o Jesus no Sporting e marcaria um gol em Coimbra. É o único gol dele pelo Sporting, é num Académica Sporting, em que ele entra a meio do jogo e marca o último gol do jogo. O Jesus, que nessa época tem um pormenor delicioso, que é no derby, em dezembro, Sporting Benfica 0-0, o da Costa, que era um lateral brasileiro do Sporting, que falha um penalti, mandou a bola para as couves mesmo. O Jesus entra na primeira parte e sai na segunda. Portanto, é substituído. Deve ter ficado substituto satisfeito e é substituído. o JJ. Sim, imagino. Entrou para o lugar do Manuel Fernandes, já não me lembro por quem entrou, saiu para dar lugar a quem, não me lembro. Isto para falar de Jorge Jesus, mas dessa época é uma época, para mim, histórica do futebol, porque o melhor marcador é o Yazaldo, com 30 golos, portanto, Benfica é campeão, mas a bota de prata continua a ser do Sporting. E depois, o top 3 é completado por 2 jogadores do Vitória Sport Clube. Abreu e Jeremias, 18 e 17, fazem 35 golos de um Vitória que marcou 47. Ficou em que lugar o Vitória? O Vitória, não me lembro em que lugar é que ficou. Mas tinha que estar lá em cima, não é? Mas acho que não. Acho que o Vitória até está abaixo do Bolonense. Portanto, o Bolonense acabou em sexto. Acho que o Vitória ou está em sétimo ou está em oitavo. Apesar de ter dois avançados, ou pelo menos 2 goleadores com esses números. Com 35 golos. É muita coisa. Os dois da mesma equipa. Portanto, há aqui uma química muito interessante. É muito giro. E não haver ninguém do Benfica, por exemplo. No top 3, né? Benfica é campeão. E então? Esse futebol era de facto mais surpreendente. Sim, surpreendente. Sim. E com esses nomes que estão aqui muito presentes ainda nas nossas memórias. Claro. Oh, Rui, diz-me uma coisa. Falando um bocadinho sobre o futebol algarvio, também por causa desta Olhanense. Temos o Farense, temos o Portimonense, temos o Olhanense, temos mais algumas equipas que passaram pela primeira divisão, o Lusitano, Vila Real, Santo António, eventualmente. Mas de facto não é fácil encontrarmos uma equipa que se estabilize durante 10 anos na primeira divisão. O Portimonense está a conseguir agora essa estabilidade. O Farense subiu e desceu, teve grandes equipas nos anos 90. Passar no São Luís era muito difícil, mas falta aqui de facto um representante mais estável no Algarve, não é? Sim. Embora o Portimonense nos anos 80 tenha chegado à Taça UEFA. Sim, com grandes equipas. Sim. Pacheco, Rui Águas, Skoda, Vado. Sim, Vado, Nivaldo, brasileiro que jogou no Benfica. Havia jogadores muito interessantes, o Cadorã, o Damas. Faltava o Cadorã, não é? Também esteve lá. O Vítor Oliveira, o treinador que jogava lá. Há uma série. É o curioso destas equipas de classe média é terem chegado mais longe do que se previra. Portanto, chegar à Taça UEFA é meritório. Sim. Ganharam o primeiro jogo até 1-0, mas depois foram despachados 5-0. O gol foi do Pita, que era um avançado brasileiro, marcou o gol do 1-0. Se não me engano, com uma equipa jugoslava, não sei se era o Partizan, tenho a ideia que era o Partizan Belgrado. E o Farense, depois nos anos 90, cometeu a proeza também de chegar à Taça UEFA. Podia ter chegado mais cedo se ganhasse a Taça de Portugal ao Estrela da Amadora, mas perdeu. E portanto, aliás, Farense que estava na segunda divisão nessa altura, né? Portanto, que estava a lutar para subir e conseguiu esse objetivo. O Farense só vai à UEFA quando acaba em quinto lugar, se não me engano, no campeonato. Com o Paco Fortes e com o Assan, goleador. Acho que ele vai à Europa, o Farense vai à Europa em 9-5-9-6 ou 9-4-9-5, acho que é 9-4-9-5 talvez. E é eliminado pelo Lyon. Com Lyon, exatamente. Lyon, em Faro é o gol do Juli, se não me engano, 0-1. E depois em Lyon também é um
que joga contra o Mónaco, Porto em 2004 em Gelsenkirchen. Mónaco, Barcelona. O meu jogador favorito desse Farense era outro marroquino. O Adjri. Jogava muito. Claro. Jogava muito. O pé esquerdo. E marcou na final com o PSV, o penalti. Pelo Benfica, não é? Sim. Ele foi suplente utilizado, creio eu, exatamente. e marca o seu penalti. Sim. Mas tinha muita qualidade. Tinha, claro. E havia outros jogadores, para, sei lá, Rufai, por exemplo, na baliza. O Eugénio, que era um jogador formado no Sporting com muita qualidade, só que pronto, o Sporting tinha outros interesses, tinha outros laterais. Mas são esses jogadores que depois são formados nos grandes e que depois se transformam em vedetas nesses clubes. É muito interessante. Mas são, é como tu dizias, são clubes ioiô, não é? Aparecem e desaparecem num instante. É pena porque o Algarve é uma região muito rica. Rica do nosso país. Não sei nesta altura, por exemplo, em termos de adeptos, quantos sócios é que tem o Farense, quantos sócios é que tem o Portimonense, mas são clubes que merecem de facto mais qualquer coisa, não é? Em termos de visibilidade. Claro. O Portimonense agora encontrou de facto um investidor que está a dar alguma estabilidade ao clube e a mantê-lo ali em zonas, em águas tranquilas, mas o Farense subiu o ano passado, há 2 anos neste caso, e desceu logo a seguir. Sim. Embora tenha um projeto muito interessante, o treinador é o Vasco Faísca e o que é de Faro, portanto está na sua cadeira de sonho, diria. Ainda hoje é o jogador com mais anos de Itália, o Vasco Faísca, e começou a época a ganhar ao Estrela, numa reedição da final da Taça de 90, 2-1 nos descontos, depois empatou os 2 jogos. É uma equipa que tem pretensões veremos se as materializa, porque também teríamos que falar do Clubes do Interior e do Sporting da Covilhã, por exemplo, que já arriscou várias vezes a subida e que nunca conseguiu. É verdade. Há um certo glamour porque nós vivemos esse glamour. Dos anos 80 do Portimonense, dos anos 90 do Farense, que são assim os clubes mais emblemáticos, porque o Oeirense, quando foi o grande clube algarvio, foi antes de eu nascer. Estamos a falar de uma equipa que ganhou um campeonato de Portugal e tinha também um avançado que era o Fernando Cabrita, que foi o selecionador número 84, portanto teve jogadores bons, elegíveis para a seleção portuguesa, mas já foi num tempo muito antigo que eu não chego lá. Agora vivi Portimonense, vivi Farense, fui ver jogos aos estádios, lembro-me disso. Sério? Com o meu pai, sim. E era tão ruidoso como parecia na televisão, porque a minha imagem do São Luís é de facto as bancadas muito bem compostas sempre, muito em cima da relva. Sim. E malta muito fervorosa. Era, sim. O Farense sempre teve esse lado castiço, a meu ver. Eu tinha pai de 12, 13 anos, não é? Muito ruidoso. Parecia um estádio inglês, para mim. Aquilo soava a estádio inglês. O Portimonense era diferente e tinha um pormenor que tinha uma torre. Portanto, a câmara da televisão, quando desenhava a jogada de um ataque, estava sempre lá a torre. Da minha melhor história com o meu pai, eu diria que é em Portimão, é um jogo em que o meu pai me delegou uma função que era dizer o tempo de jogo. Na altura não havia no canto superior, nem no inferior, nem nada, não havia informação nenhuma. E o meu pai delegou-me nesse dia: olha, tens aqui o cronómetro, e disse: ok, a primeira parte correu tudo bem, meu pai, e agora estamos aqui, e eu 14 minutos, Portimonense, não sei o quê. Ok. Na segunda parte, portanto, parei o cronómetro nos 45, reiniciei, portanto, 46, 47, e não sei porque na segunda parte vi ali um botão, o que é isto? E voltou ao 0. E agora, grande bronca, Rui. O que é que eu vou fazer? Grande bronca. E então eu pensei, ok, isto é 52, acho que era 52, agora vou ter que somar os minutos. E o meu pai, e agora estamos, e aí... Para 52 mais 14, 65. E o meu pai estava furioso comigo. Passou a segunda parte aí para mim com ar. E então o meu pai já nem dizia minutos. Estamos quase no final do jogo. Porque eu a fazer contas demorava imenso tempo. Isso é muito bom. E tenho ideia que isso foi em Portimão e não em Faro. Mas foi lá em baixo. Porque eram viagens sempre tranquilas. Sim. E o meu pai não se arriscava a levar-me para um clássico, para um derby. Sim. Portanto, era sempre jogos... à partida simpáticos. O teu pai preferia levar-te para a Covilhã e para Chaves, que era mais simpático na altura, não é? Mais simpático, sim. Julgava. Mas são boas memórias de equipas, lá está, com muitos intervenientes. É curioso, aliás, eu
Eu falei há bocado do Damas, também vi o Sérgio Louro, que também jogou no Sporting. No Sporting depois. E tinha jogadores assim muito... Tinha cromos, verdadeiramente. Rui, só mesmo para acabar esta parte do Belenense-Olhanense, que já estamos no Algarve, instalados já completamente num hotel de luxo, esperamos nós. Tens alguma simpatia especial para algum desses clubes algarvios, por algum motivo? Não, eu gostaria de ter vivido na época do Lusitano Vila Real Santo António, porque passei muitas férias no lado lá de Espanha, numa altura em que se apanhava o barco, portanto... Ayamonte, portanto ainda não havia ponte, tinha que ser de barco, e passei algumas horas em Vila Real, e se não me engano o estádio é o Francisco Gomes Socorro, ainda hoje esse nome está na minha cabeça, é um nome curioso, e o estádio é bonito, é assim limpinho, da entrada do estádio, digo, e o olhar para ali faz-me lembrar, como é que seria o Porto, Sporting a jogar aqui, Benfica e outros jogos. É uma equipa que me transmite esse tipo de emoções através dos arquivos de Excel ou através de ver a fachada do estádio. O Lusitano chegou a estar na primeira divisão? Chegou. Sim. E não foi só um ano ou dois, foi muito mais. O Lusitano Vila Real Santo António. Por isso é que também, à conta dos X6, lembro-me do estádio Francisco Gomes Socorro. Muito engraçado. É uma equipa, pronto, por estar tão longe nas nossas memórias, era engraçado voltar a vê-la, mas claro, isto é um sonho. Eu passei muitas férias familiares em Monte Gordo, portanto mesmo colado em Vila Real Santo António, e confirmo que o estádio, de facto, visto de fora, é muito giro. É apelativo, não é? É apelativo, e era engraçado. Eu tenho ideia que aquele torneio que se realizou durante alguns anos, que é o troféu do Guadiana, que levou muitas vezes o Benfica e o Sporting lá, que alguns jogos eram feitos nesse estádio. Espero não estar a mentir, tenho essa ideia. Mas depois vamos confirmar no 0-0 isso, claro. Obviamente. Rui, muito obrigado por este primeiro pontapé de saída. Já falamos mais um bocadinho a seguir no Domingo Esportivo. Portanto, 15 de setembro de 74, Belenenses 6, Olhanense 4. 10 golos. 10 golos, 4 bis. Fantástico. O nosso futebol. Domingo Desportivo. Este Domingo Esportivo tem como figura o Sr. Vítor Bahia, que é um dos melhores guarda-redes de sempre do futebol português, atual dirigente do Futebol Clube do Porto, e está aqui presente hoje porque... recorde de imbatibilidade, não é verdade? Mais de 1000 minutos. Na altura era o 7º recorde mundial, ou seja, em todos os campeonatos europeus. Era aquele... O Porto e o Vítor Bahia tinham conseguido uma dinâmica muito interessante na defesa de não sofrer golos. Curiosamente, o golo sofrido é numa cidade e num estádio onde ele se estreara uns anos antes, Guimarães. Tu, aliás, deves-te lembrar dessa estreia melhor do que eu. No banco estava o Correia, de quem falamos em off há pouco. Exatamente. E que tu sabes perfeitamente onde é que anda o Correia hoje em dia. Não, mas tu sabes e tens de dizer, é obrigatório. Não, achei piada muito rapidamente porque nesse jogo de estreia do Vítor Bahia, portanto, o Zé Beto e o Molinar Zico não estavam disponíveis, o Vítor Bahia vai para a baliza e na minha cabeça era quem é que esteve no banco. Claro. Né? Quem é que era a quarta personagem desse plantel. E era o Correia. O Correia, que passado estes anos todos, entrevistei há cerca de 2 anos, não mais do que isso, fui encontrá-lo, depois de alguma pesquisa, e ele era o gerente de um hotel de uma pequena ilha no Canal da Mancha. Incrível. Como deves imaginar, ele, delicioso. Quando recebeu uma telefonema, ficou tipo, como é que você se lembrou de mim, não é? Portanto, mas é disto que nós gostamos também, não é? Claro. De redescobrir estas personagens. Mas sobre o Vítor na altura esteve quantos jogos sem sofrer gol? Ou quantos minutos, Rui? 1191, se não me engano. 1191. Muito tempo. Portanto, são mais de 10 jogos. Mais 10 jogos, sim. Foi o Paulo Bento de penalti que o enganou, e o recorde, portanto, esse foi o novo recorde de Portugal, que estava com o Bento. O Bento tinha sofrido o gol do Costa na abertura do Campeonato Nacional dos anos 70, Sim. quando o Costa se transferiu para o Porto. É a estreia do Costa nas Antas e não só marca o golo da vitória, o único golo da tarde, como destrona o recorde do Bento.
e depois o Bahia consegue essa proeza altamente elogiável e também isso também dá alguma bagagem, porque é sempre fator de notícia lá fora, não é? E as pessoas também começam a ganhar fama através desses episódios. É porque o Vítor nesta altura estava a iniciar claro, o seu percurso. Em 90, depois. Em 91 teria 21 anos. Sim, exatamente, sim. Portanto, ele não foi ao Mundial de Riad em 89. Portanto, era Mundial Sub-20, portanto. No máximo teria 21 anos. Exatamente. É extraordinário. Curiosamente, isso é recorde da primeira divisão. O recorde nacional foi batido pelo João Botelho, não o realizador, mas sim um guarda-redes dos Açores. Santa jogava. Clara? Acho que não é Santa Clara. Não era Santa Clara. Não é Santa Clara. É uma equipa menor, mas que bateu o recorde. O João Botelho, que é filho de um antigo guarda-redes que era o Botelho, não é? Exatamente, sim. Creio que é isso. Também acho. Eu lembro-me de o ver jogar na primeira divisão, creio eu que pelo Santa Clara, mas posso estar enganado. Um guarda-redes é magrinho até, moreno. Sim. Ele conseguiu a proeza de bater o recorde, mas foi numa divisão inferior, que às vezes até pode ter mais mérito, não é? Claro. Porque até aqui estamos a falar do Porto, primeiro com o João Pinto à direita, portanto logo aí dá outra confiança. Mas a história do Vítor Bahia é muito interessante porque é um fenómeno que se pode explicar pelo treinador que o lançou, que foi o Quinito, nesse tal jogo em Guimarães, mas depois o treinador que fez a aposta, Vítor Bahia, foi o Artur Jorge. Porque o Quinito lançou apenas porque o Linares Zica acho que estava... Naquele dia não havia mais ninguém. Acho que o Linares Zica estava na Polónia, né? Não tinha vindo, e o Zé Beto não atendeu o telefone. Isto não é brincadeira. O Zé Beto não atendeu o telefone em casa. O nosso amigo Penteado contou-me bem essa história, porque ele era muito amigo do Zé Beto. Então conta. Portanto, muito rapidamente, mais uma vez, eu digo sempre muito rapidamente quando sou eu a falar, já percebeste. O Zé Beto tinha tido um problema de disciplinares, portanto, na altura com o Quinito. Desconheço os motivos, mas o Zé Beto era uma personagem excêntrica. Portanto, estava afastado do plantel nessa altura, não estava sequer a treinar com o plantel. Portanto, fazia parte do clube, estava inscrito, mas por algum motivo naquelas semanas tinha sido afastado. E nesse dia, portanto, teria-se deitado mais tarde, eventualmente, ou tinha saído de casa e não havia telemóveis. E os guarda-redes convocados tinham sido o Linares Zica, que à última hora se lesionou, e depois havia os dois miúdos, o Vítor Bahia e o Correia. Era isso. E claro que a reação do Artur Jorge foi: temos que ir chamar o Zé Beto para... Do Quinito, peço desculpa, do Quinito. Temos que ir buscar o Zé Beto para vir defender agora Guimarães, mesmo sem treinar. Sim. Ninguém apanhou o Zé Beto em casa. Ele estava fora de casa. Falaram com a mãe do Zé Beto, disse-me o nosso amigo Penteado, mas já não foi a tempo de viajar para Guimarães e jogar. E o Vítor Bahia, e muito bem, agarrou esse dado, mas na altura, como tu também disseste muito bem, isolada. Pois, é um caso isolado. Tanto o Artur Jorge é que de facto definiu ali o Vítor Bahia como uma aposta, e pronto, foi uma aposta de facto muito duradoura, porque o Vítor Bahia consegue, antes e depois de Barcelona, juntar títulos nacionais e europeus em vários portos. O primeiro foi o Porto do Artur Jorge, também teve o Porto do Carlos Alberto Silva, teve no Porto do Mourinho, não é? Depois, mais tarde. Portanto, é um jogador que acompanha o Porto por várias fases, umas muito bonitas, outras mais negras, mas é um jogador de facto que acumula imensos títulos internacionais. Era um grandíssimo guarda-redes. Era um belo guarda-redes, sim. O Jorge Valdano tinha uma frase curiosa sobre ele, não sei se recordas. Não. Que o Vítor Bahia, até quando sofria frangos, tinha classe. Portanto, eu não sei se era irónico ou não, mas tinha a ver com aquela passagem um bocadinho atribulada por ele. Sim, no Barcelona. Ele pelo Barcelona. Há um jogo 5-4 com o Atlético de Madrid em que o Vítor não esteve bem. Portanto, depois surge essa frase do Valdano. E são 4 golos do Pantić. E o Barcelona faz uma recuperação fantástica e apura-se. Ainda ganhou, o Barcelona ganhou esse jogo 5-4. Ganhou 5-4, sim. O Vítor sofre 4 golos. Sofre, sim. E acaba o jogo a chorar naquela descompressão, não é? Enquanto os outros estão a fechar um jogo que todos nós deveríamos ter visto em direto ou ao vivo. O Figo marca um gol tremendo, fora da área. O Ronaldo Fenómeno também marca 1 ou 2. O Pizzi também marca. Lembro-me bem dessa noite. Foi pena o Vítor não ter de facto agarrado a baliza do Barcelona, porque de facto ele na altura para mim era top 3 mundial.
terá sido... Não coloco o Damas e o Bento no mesmo patamar, porque eu era muito pequeno, não me recordo muito bem deles. Eu também não me Mas os guarda-redes portugueses que eu vi, o Vítor estará no topo. Sim, claro. E se falarmos com os jogadores que treinaram, que dividiram o campo, a opinião é consensual. Diriam que ele, como guarda-redes, de facto, era um jogador muito elástico. Conseguia fazer... Eu lembro de uma defesa dele acho que é em Dublin. Não, é na Áustria. Áustria, 1-1. Áustria. O grande gol do Paulinho Santos. Estou a ver perfeitamente qual é que é essa defesa. E é um remate que vai com o apanha em contrapé, não é? E ele defende com a mão assim, para canto. É uma defesa extraordinária. Espetacular, esta fotografia. Essa fotografia na minha cabeça é essa defesa. Mas é um jogador que ganhou todas as competições. Portanto, Taça UEFA, Taça das Taças pelo Barcelona. Foi titular nessa final com o PSG. 1-0 gol do Ronaldo Fenómeno de penalti. E ganhou a Liga dos Campeões. Levantou a taça com o Jorge Costa em Gelsenkirchen. E também foi campeão mundial, embora tenha sofrido aquela arritmia a meio do jogo, e foi substituído pelo Nuno. E é o Nuno que vai aos penaltis. Mas ganha tudo. E um jogador que ganha tudo, de facto, tem uma qualidade acrescida e será sempre recordado por isso. Portanto, daqui a 100 anos as pessoas vão falar, mesmo aqueles que não viram o Vítor Bahia, tal como nós não vimos muito bem o Damas nem o Bento, têm que considerá-lo através do seu palmarés. Fica aqui a homenagem a um grande guarda-redes, ao Vítor Bahia. E é um grande recorde. Um grande recorde e um grande guarda-redes. Rui, voltamos para a semana. Muito obrigado mais uma vez. Nada, obrigado eu. Senhoras e senhores, Rui Miguel Tovar, no 00. E Pedro Jorge Cunha, no 00.